resolver esse problema. Quer dizer, como é que nós vamos ter coisas, né, que se referem, quer dizer, uma estrutura de governo que se refere às coisas instrumentais, ou seja, à vontade do povo, e as coisas normativas, ou seja, a opinião do povo, que se baseia não em necessidades temporárias, digamos assim, mas que refletem a moral os próprios sentimentos do povo, que são coisas que não se modificam rapidamente, que dão muito maior sustentação à sociedade. Quer dizer, leis que são feitas, então, com base em conceitos normativos, tendem a dar muito mais estabilidade à sociedade do que coisas que são feitas assim para ser jogadas fora na semana que vem, porque houve uma outra necessidade partidária ou há uma nova eleição e as pessoas têm que, então, mudar o jogo ou mentir sobre uma nova coisa e se apresentar perante o povo com um novo produto político. Quer dizer, a democracia acaba gerando, então, o método democrático, a necessidade de vencer eleições e se manter no poder a qualquer custo, acaba gerando, né, uma indústria de legislação. E a legislação custa dinheiro, é claro, tanto para ser implantado, né? Então, o que ocorre é o crescimento da burocracia para implantar essas decisões, né? E, aos poucos, a máquina governamental cresce e as liberdades do povo e a própria propriedade, a sustentabilidade da sociedade começa a diminuir, né? E esse é o problema que nós temos, obviamente, né? É claro que existem certos, né, o próprio fato que o país não pode continuar na bancarrota e emprestando dinheiro o tempo todo, não pode continuar por muito tempo. Se a gente vê, por exemplo, a situação de Zimbábue na África, é isso exatamente que eles fizeram, né? Se a gente vê a situação da República de Weimar na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, foi isso que eles fizeram, inflação, né, ao ponto de uma unidade de moeda não valer absolutamente nada, né? E essas coisas ocorrem, né? Quer dizer, o dólar também está sendo constantemente diminuído em seu valor, e todas as, quer dizer, a própria, digamos assim, a própria habilidade de calcular a eficiência econômica do país fica reduzida, porque os valores não são permanentes ou relativamente permanentes, estão sempre em modificação, né? Então, e de onde vem isso? Vem do fato, como aponta Hayek, de que existe essa concepção de que o legislativo não só tem a capacidade exclusiva de legislar, o que seria parcialmente aceitável, mas de que o legislativo pode fazer o que bem entende, porque representa o povo por meio das eleições, né? A Hayek, então, baseado no conceito de Schumpeter, de que a democracia apenas nos diz, né, quem ganhou a eleição, ela não diz se a pessoa que entra no poder é boa ou ruim, né? Seja um método, então, pelo qual nós decidimos quem ganhou uma eleição e quem vai governar. Supondo que ainda existe uma base constitucional que restringe, de certa maneira, os abusos governamentais, e principalmente os do legislativo, né? Então, o que ocorre é que nós temos uma espécie de liderança, são lideranças partidárias, né? Quer dizer, não são líderes verdadeiros, né? São celebridades que acabam se aparecendo na tela política do país, né? E que às vezes ficam por muito tempo e às vezes não ficam, mas que, de modo geral, continuam, né, no poder por muitos anos e fazem o que bem entendem, né? Então, o que Hayek apresenta é o seguinte: que a demarquia é baseada na ideia, então, de que nós vamos separar as funções instrumentais, administrativas, do legislativo e colocá-las numa Câmara. E vamos pegar as coisas normativas
que se referem a leis de longo prazo e estabilidade da sociedade, nós vamos colocá-los num legislativo, no verdadeiro legislativo, digamos assim, normativo. Ou seja, então ele pega o sistema americano e divide em dois pedaços. Em vez de, por exemplo, no sistema americano, as leis partem, em teoria, não ocorre na realidade, porque é uma violação da própria Constituição. Digamos, as leis são feitas inicialmente pela Câmara dos Deputados federais e depois é mandada para o Senado. O Senado faz a sua versão e depois, numa conferência, eles ajustam as diferenças e a nova lei sai. É claro que nos Estados Unidos, como na maioria dos países, não existe muita lei. O que eles fazem apenas é charquear o porco, né? Quer dizer, como é que nós vamos saquear o tesouro, digamos assim? Quem é que vai levar o toicinho para casa, como eles dizem, né? E se reeleger dizendo, olha o que eu trouxe para o Estado nosso, né, do orçamento federal. Então, devido à senioridade, né, o poder que as pessoas nessas instituições acabam, por ficarem lá muitos anos, acabam obtendo, né, e sendo promovidos, eles se tornam pessoas de grande poder. E as coisas são confundidas, questões normativas, questões administrativas são confundidas, e de um modo geral, toda a briga em torno daquela parcela do orçamento que vai ser gasto, que não pode mudar. Por exemplo, os gastos com seguro social, digamos, são praticamente fixos, não pode mudar isso, né? Os gastos com defesa são praticamente fixos, então não pode mudar isso muito, né? Então fica uma parcela do orçamento que depende de, vamos dizer, que é discricionário. Então toda a vida do país, toda a briga entre partidos está sobre quem vai comandar, quem vai dividir, quem que vai pegar um pedaço desse orçamento, dessa parte do orçamento que é discricionário, né? E tudo o resto é esquecido. Quer dizer, a sustentação dos partidos, a reeleição dos deputados e senadores, e no sentido estadual também e local acontece a mesma coisa, né? E o verdadeiro, a legislação verdadeira, as regras gerais, as regras abstratas, aquilo que vai tornar a sociedade melhor, é esquecido. E toda a briga em torno de uma espécie de food fight, como acontece, como vocês viram talvez naquele filme com o John Belushi, né, em que eles começam a jogar comida um na cara do outro no restaurante da universidade, né? E é isso que ocorre, quer dizer, é uma coisa feia, né? Não existe coisa mais nojenta do que ver esse pessoal fazendo de conta que estão lutando pelo povo e, na realidade, estão pensando na sua reeleição e na manutenção do seu partido no poder, por intermédio basicamente do domínio da parte discricionária do orçamento. É claro que muitas coisas têm que ser feitas, né? Existem problemas nacionais, existem problemas de defesa, e é claro que nos comitês ainda alguma legislação correta ou não é feita, mas os próprios políticos admitem que 3/4 do tempo deles em Washington, e certamente mesmo ocorre no sentido estadual e local e regional, 3/4 do tempo eles gastam levantando fundos para a próxima eleição. E apenas 1/4 é dedicado à legislação, a atender coisas que talvez possam ser de benefício para o público. E mesmo nessa parte em que eles estão fazendo benefício para o público, não é no sentido geral, no sentido de leis verdadeiras, mas no sentido de pegar uma parcela daquele parte discricionária do orçamento e trazer aquilo para casa e depois né, fazer com que os jornais que o apoiam e dizer na campanha, foi isso que eu trouxe para o Estado, votem para mim de novo, eu trago mais, né?
Então é um negócio realmente revoltante. E como é que nós resolvemos isso? Hayek